Olá, muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a topografia do aparelho psíquico, a primeira e a segunda tópica. A primeira é inconsciente, pré-consciente, consciente. A segunda é id, ego e superego. Então, consciente, ele é o quê? É o estado de vigília, nosso processamento diário, trabalho, estudo, relacionamentos, que repousa na percepção do caráter imediato e certo. É o que nós estamos vendo agora, tocando, olhando, escutando. Isso é o nosso estado consciente. O estado de consciência ele é transitório. O que é consciente em um momento não será mais depois. O que isso quer dizer? Você que tem um filho adolescente no ensino médio. Esse seu filho, ele tem algumas matérias que você já estudou no seu passado, mas que se ele vier tirar alguma dúvida, você não vai recordar de pronto. Por quê? Porque não faz parte do seu dia a dia, ou seja, então isso que em algum momento foi consciente, foi processado, ele deixa de existir agora de uma forma consciente. E vai ali para o inconsciente, fica ali entre o inconsciente e o pré-consciente. Caso você precise acessar, lógico que você pode resgatar essas informações. Só que você vai ter que fazer um esforço para relembrar, não é aquela coisa que vai ser assim imediata, como eu tenho certeza que é o que você faz hoje ao acordar e fazer o seu trabalho já é algo imediato. Você sabe o que tem que fazer, você já age de uma forma consciente, de modo que você não precisa ficar se esforçando muito para relembrar o que você tem que fazer, ou até o caminho para casa, isso são coisas do cotidiano, ou mesmo agora, o que nós estamos estudando. Aí o pré-consciente, o que seria o pré-consciente? Ele é o caminho usado pelo inconsciente para trazer conteúdos para o consciente, através de associações com fatores externos. Durante o processo onírico, ele trabalha os fatos reais do estado de vigília para manifestar o desejo inconsciente. Vamos dar exemplo aqui da maçaneta da porta. Se eu perguntar para você, você lembra quando você aprendeu que isso era uma maçaneta? Provavelmente não. Por quê? Porque isso foi, em algum momento, um registro visual que você teve, aquilo não fez sentido, mas aquele registro ficou no inconsciente. E aí, quando te foi apresentado no estado consciente, o pré-consciente pegou aquele registro que você já teve lá atrás, trouxe para o consciente para que se fechasse a informação. É o caminho que o inconsciente usa para alimentar de informações o consciente e até de mostrar seus desejos, que existe até uma forma de manifestar os seus desejos. Como assim seriam os meus desejos? Os registros do que você gosta ou não de comer, o porquê que você gosta ou não. Você quer ver uma coisa? O que você gosta de comer? É uma coisa que parece tão simples, né? Eu gosto de comer estrogonofe, ponto. Mas de onde veio? Essa informação muito provavelmente não lhe é clara. Esse seu gosto, essa sua paixão por tal alimento ou qualquer outra coisa, não lhe parece tão clara. Mas quando você vai buscar lá na sua infância, vai buscar nos registros do inconsciente, aquilo começa a fazer um sentido do porquê que eu gosto daquilo. E a coisa também funciona no sentido inverso. Quando as coisas acontecem com aquelas repetições de comportamento que nos causam autossabotagem, que nos causam crenças limitantes, que não nos permitem desenvolver. De onde vieram essas fixações? De onde vieram essas informações que hoje me bloqueiam, que me impedem de andar, que muitas vezes me impedem de ver a minha capacidade de realização ou a aceitação da capacidade de receber afeto? Então, essas lacunas que existem, que o pré-consciente faz junto com o inconsciente ali e o consciente. O pré-consciente ele tem umas leis bem claras ali no processo secundário. Ele faz uma elaboração de uma sucessão cronológica na representação. Ele segue uma linha do tempo. Ele mostra o momento em que aquilo aconteceu no passado, no fato que aconteceu. Ele ajuda a trazer essa informação do inconsciente. Ele faz uma relação lógica entre a informação que o inconsciente traz, porque o consciente está vivendo agora e porque o consciente está precisando nesse momento. Ele faz essa ligação de informações, essas lacunas que existem. Bom, essa informação e esse vão que fica eu gosto de comer e eu tenho paixão por comer isso,
fica esse vão aqui que ele vai preencher com essa informação. Ele vai trazer as ideias isoladas para que você preencha e complemente a informação. E a relação causa e efeito, que é o que a gente vai buscar, é o que a gente está falando até agora. A psicanálise, ela chama isso de determinismo psíquico. Tudo que acontece na sua vida, seu comportamento, sua psiconeurose, todos os seus processos de desenvolvimento, eles têm uma causa lá atrás do desenvolvimento. Algumas pessoas, quando eu falo isso, me perguntam assim, então o determinismo psíquico acaba com o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio, ele é o seu direito de escolhas. O determinismo psíquico, ele é uma relação entre o efeito e a causa e o efeito. Você foi construído para viver desse jeito. Mas não impede que você não possa fazer escolhas. Só que tem uma coisa importante: você só consegue fazer escolhas dentro dos registros que você teve. Quer ver? Pega um lápis e um papel e anota o que eu vou falar. Metaficação metalada. Metaficação metalada. Você sabe o que é isso? Essa palavra não existe. Em algum momento você pensou em usar essa palavra? Ou você escolheria ela para alguma coisa? Talvez agora ela se torne alguma coisa, porque é algo que não existe. Então, essa palavra agora ficou na sua cabeça, ou até no seu caderno, ou até você pode criar alguma coisa com essa palavra. Mas até agora ela não existia. Então, não tem como você criar relações com registros que você desconhece. O livre-arbítrio seria fazer escolhas. Excelente. Só que eu só consigo fazer escolhas sobre o que eu conheço. Não existe como você fazer essa relação. Ok? Mas o que o determinismo fala é que hoje você funciona de uma maneira, seja ela boa para você ou ruim, dentro dessa construção do aparelho psíquico. Ok? Que nós chamamos dos gatilhos que são deixados e de acordo com o que nós vamos, as experiências da vida, eles vão sendo acionados de uma maneira ou de outra. Pois, como dizia o Einstein, toda a situação depende da visão do observador. Vou pegar aqui uma questão financeira. Uma questão financeira para uma pessoa pode trazer um medo imenso em que essa pessoa fica debaixo da cama, com medo de ser visto, sentindo vergonha. Para o outro, é aquela assim, meti o pé na jaca, legal, mas eu vou superar isso. Ele vê isso como um desafio e corre atrás. Para um outro, devo, não nego, pago quando puder. Uma outra pessoa pode gerar um problema de depressão fortíssimo também, ou ansiedade. Você vê, uma mesma situação com pessoas diferentes e ações diferentes, efeitos diferentes. O que vai determinar o que aconteceu com cada pessoa é como houve, que foi feito na criação dela. Aí que ela vai entender o quanto de exagero ou não existe nas questões que ela hoje vive. O pré-consciente também é um meio de acessar as informações em algum momento que processamos. É aquilo que eu falei do consciente. Que se você não usar, ele hoje, nesse momento, ele é consciente e daqui a um tempo ele pode não ser mais pela falta de uso. Mas ele pode ser resgatado. Né? E o pré-consciente, ele também faz essa ponte. Porque, de alguma forma, essas informações ficam guardadas ali no inconsciente, só que não escondidas. Muito bem, vamos falar do inconsciente. Freud atribuiu ao inconsciente uma grande importância na construção do aparelho psíquico. Nós somos capazes de processar, como eu já falei, uma pequena porcentagem das informações que recebemos. Então, as outras informações, elas vão ficar lá no inconsciente. E aqui é como eu estava explicando, né? Por que vai ficar no inconsciente? Porque naquele momento, seja pela limitação da idade, ou seja lá a questão que nós tivemos, ambiente, necessidade, essa informação vai ficar ou guardada, incompleta, ou de forma confusa. Ok? Como assim incompleta? Porque você simplesmente teve algo visual, ou uma percepção tátil, ou olfativa, sabe-se lá o quê. E você, dada numa situação, aquilo não tinha como você saber que conhecia aquilo, como a informação ser completa. E aí, em algum momento, essa informação ela começa, através do pré-consciente, a sua vivência, a se encaixar com as coisas que você hoje vê, reconhece e consegue analisar. Ou até confusa, que é o caso do recalque. O que é o recalque? Muitas pessoas falam que o recalque é inveja.
Mas o recalque, na verdade, são as repressões sofridas normalmente de conotação sexual, em que perdem o contato com o consciente e ficam no inconsciente desenvolvendo repetições de comportamento inconsciente e os mecanismos de defesa que influenciam no comportamento. O que seria isso? Vamos explicar aqui uma coisa. Imagina qual a primeira coisa que uma criança faz quando você tira a fralda dela. Ela normalmente ela vai com a mão nos genitais, mas ela não vai com as mãos manipular os genitais com uma visão sexual. A criança ali ela tem uma percepção de é gostoso, de prazer só. Ela não fica pensando que é porque o adulto ele vê essa coisa que a criança está manipulando seu órgão sexual e está se autoestimulando sexualmente. Na verdade, ela está se conhecendo nas suas áreas de prazer. Nós vamos ver isso quando nós falarmos em fases do desenvolvimento psicossexual do Freud, que é uma aula que está programada mais para frente, quem tiver interesse pode fazer a sua programação. Mas imagina aquela criança, ela naquele momento, uma criança de 3, 4 anos, está lá manipulando o genital dele. A menina, o menino, a vagina, o pênis. E aí o pai, o pai ou a mãe chega e fala assim, menino, eu vou arrancar isso fora. Ou então, menina, isso vai entrar de bicheira, hein? Você vai apanhar. Olha lá, se eu te pegar mexendo aí de novo, você vai apanhar. A criança, ela entende o que está acontecendo naquele momento? Sim, ela entende dentro da limitação dela. Entenda que uma criança depende da sua existência totalmente a atender a expectativa dos pais. Se os pais não olharem por ela, nós existimos através do olhar do outro. Se os pais não olharem para essa criança, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Então, o que, que essa criança precisa? Atender a expectativa. Ela precisa se sentir amparada para ter segurança. E, de repente, a informação que chega para ela, o que antes era, estou sentindo apenas prazer, que gostosinho isso, vai chegar para ela assim, olha, eu posso ser desamparado pela pessoa que eu preciso do amparo, eu posso ser mutilado por essa pessoa que eu preciso de carinho e afeto, e posso ser rejeitado por essa pessoa. Ela só entende isso. Por eu sentir prazer, pelo meu prazer, eu posso ser rejeitado. Parece uma coisa boba, né? Mas é uma coisa que você provavelmente passou e não se lembra. Mas eu vou falar o discurso, mais ou menos, de adultos que tiveram essa repressão. Eu não digo que é uma vez, é uma sequência de vezes em que o prazer da criança é podado, é reprimido de forma mais abrupta, né? Vai ser aqui, uma frase muito conhecida, é aquela, tá indo bem demais, alguma coisa vai dar errado. Essa é uma frase muito conhecida de pessoas que não sabem lidar com o prazer, então as pessoas que se sabotam dessa maneira que eu falei. As coisas, quando começam a ir bem, a pessoa começa a já se sabotar para não sofrer o que vai acontecer de ruim lá na frente. Pessoas que não vivem o momento. Se está acontecendo alguma coisa boa, ela fica pensando em tudo que pode dar errado, e aí o que acontece? Ela acaba chegando exatamente onde vai dar errado. Por quê? Porque ela vai começar a se movimentar para aquilo, pelo medo de cair numa coisa, ela vai cair exatamente naquilo. Então é onde vão surgir todas as questões de a minha capacidade de realização, é dentro dessas estruturas de formação. A minha capacidade de afeto, a minha capacidade de sentir prazer, está muito ligado a essa fase. O inconsciente, diferente do consciente, que é todo estruturadinho, todo, né, o consciente, o pré-consciente, o consciente que é aquela coisa que eu vejo, o inconsciente que estrutura ordem cronológica, com o fato que está acontecendo no consciente, para o inconsciente poder manifestar, o inconsciente ele não segue nenhuma, ele tem uma ausência cronológica total. Ele se perde, ele pode te trazer um fato como se você estivesse vivendo agora algo lá do passado. Ele não tem um conceito de contradição, ele não tem uma lógica muito clara ali. A linguagem dele é totalmente simbólica. Então, nos sonhos, os sonhos que é uma maneira muito... Por isso que o analista é muito importante entender como interpretar o sonho. Porque o sonho é a maneira mais direta que o inconsciente tem de trazer o seu desejo, as informações para o consciente. Então, ele traz uma linguagem toda simbólica, uma linguagem toda dele. Então, vamos dar aqui um exemplo. Digamos que você sonhou com casa. Uma casa com um vidro muito grande que você consegue olhar ao lado de fora, mas você não consegue sair daquela sala. Muitas vezes isso pode estar o seu inconsciente te falando, te mostrando o seu desejo de se relacionar com o mundo, mas ao mesmo tempo o medo que você tem de fazê-lo. E aí você fica contemplando, porém dentro do seu aquário.
Isso é só um exemplo aqui, tá? Não necessariamente. Sonho não é algo que você interpreta, precisa de todo um contexto de análise para que você interprete o sonho. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Ausência de realidade interna e externa de valores. E o predomínio do princípio do prazer. Então, o inconsciente, a estrutura dele é basicamente isso. Enquanto o pré-consciente ele tenta encaixar as coisas numa questão lógica, né? O consciente entender o que está acontecendo ali naquele momento, o inconsciente ele só pensa no prazer, ele só joga o desejo dele. É o tempo todo, ele não tem uma questão de valor ou de tempo, de nada. E os conteúdos do inconsciente muitas vezes chegam ao estado consciente ou se manifestam através dos sonhos, sintomas, que é o material de análise do psicanalista. Ao conteúdo que não é fácil acesso ao consciente, chamamos de inconsciente reprimido. Vamos entender um pouquinho isso daqui. Quando o inconsciente se manifesta, quando o consciente não consegue entender o que está acontecendo na sua construção, porque o inconsciente tem N registros, fica jogando, você fica se movimentando, funcionando na vida, dentro de algo que não está sendo agradável, que está te causando muito desconforto, você vai gerar alguns sintomas físicos. Para quer ver um sintoma físico hoje, que é um caso de histeria, conhecido como um caso de histeria, que é uma manifestação física do corpo, a fibromialgia, que travam todos os músculos do corpo, os médicos não acham nenhum problema biológico, tanto que ele já está dado como um sistema, como uma doença psicossomática, um fator psicossomático, criado na cabeça. A psicanálise, ela explica essas questões, né? A questão de você ficar muito reprimido, muito inflexível. E os sonhos é uma outra forma de análise, como eu falei, importantíssima para o analista. Por que acontece essa questão? O que fica no inconsciente reprimido? Ele se dá por conta do princípio do prazer, que busca se afastar o máximo do sofrimento, talvez pela ação do recalque e traumas. O nosso aparelho psíquico, ele é inteligente, ele quer nos livrar ao máximo de sentir desconforto. Só que muitas vezes ele não consegue fazer isso. E é o que nós temos exatamente esse desconforto. Então, eu vou dar aqui um exemplo do que, porque nós precisamos trabalhar muito esse inconsciente reprimido, para que a pessoa consiga acessá-lo. Digamos que você é uma criança de 3 anos e você vai num lugar e você acha aquele lugar imenso. Por quê? Porque você tem 3 anos, você é pequeno. E talvez se você voltar hoje, você vai olhar aquilo, e aquilo simplesmente seja uma casa normal, nada de estupendo, nada de tão majestoso quanto você viu naquela época. A mesma coisa pode se dar agora. Digamos que alguma coisa aconteceu lá no seu passado, te gerou um trauma. Um trauma tal que o seu inconsciente simplesmente escondeu aquilo de você para que você parasse de sofrer. Naquele momento, aquele trauma teve um tamanho imenso para que você sofresse com aquilo. Só que talvez se você conseguir acessá-lo e você analisá-lo bem, você vai ver que ele é pequeno, que você consegue lidar com aquilo. Aquilo que antes você não conseguia lidar, você hoje consegue lidar, você consegue vencer, ok? Então, essa é a ideia de se trabalhar e trazer aquele inconsciente reprimido para que você possa acessá-lo e trabalhar. Não é fácil, não é fácil. Como o Freud mesmo disse, só podemos ir a conhecer mesmo o inconsciente, tornando-o consciente. Mas como fazer? Vinculando as representações verbais correspondentes. É por isso que o analista, o que ele faz? Ele trabalha com a livre associação. Ele deixa com que a pessoa fale. Um analista, ele está lá com uma escuta sem julgamento. Ele está lá para ajudar, permitir que a pessoa possa falar as coisas dela, sem estar preocupada de ser julgada, observada ou qualquer outra coisa, que ela simplesmente possa se escutar. E a função do analista vai ser pegar o discurso que ela lhe traz e mostrar que, olha, você repara que neste momento você falou sobre isso, aqui é a mesma coisa, e assim mostrando vários momentos da vida da pessoa, onde ela comete os atos falhos, onde ela comete as repetições de comportamento, para que ela possa permitir ao inconsciente e buscar de onde vem essa informação, o porquê você está funcionando desse jeito. Essas representações verbais dos sonhos, das livres associações que são feitas nisso, o pré-consciente ele faz vínculos intermediários mediante o trabalho da análise, ok? Permitindo que todo esse material possa ser trabalhado conscientemente.
Muito bem, vamos agora à segunda tópica, que é o id, o ego e o superego. Lembrando que nós vamos abrir um canal de dúvidas, né, onde as pessoas vão poder pegar o contato e tirar suas dúvidas através do e-mail, ok? Segunda tópica. O id, a primeira formação do aparelho psíquico, trazendo em si a estrutura arcaica do nascimento de autoconservação. Está integrado aos instintos, aos impulsos orgânicos e os desejos inconscientes. O id não tem contato com a realidade. Buscar sempre realizar o desejo. Ele está ligado dentro do princípio do prazer. Na verdade, o id está totalmente concentrado dentro do inconsciente. As catexias do objeto procedem do id, que buscam atender às suas tendências eróticas. O ego, nesse momento, ele é fraco, entende? Porque o que acontece? O ego, ele é um moderador entre o prazer, entre a realização do prazer, do id, né? E a questão das regras para realizar o prazer. Então, ele precisa do superego, das regras. Nesse primeiro momento, durante um bom tempo da nossa formação, o id ele se torna pleno. Depois, nós vamos começar a agir para fugir da repressão, mas nós ficar testando o ambiente para realizar o nosso prazer, mas não abrindo mão dele. Nós vamos, a fase bem conhecida disso, é aquela fase do 1 até os 3 anos, em que a criança ela vai testando, ela vai testando o ambiente, vendo o quanto você lida com aquilo, para que ela vá realizando as coisas dela, ok? O superego, o ideal do ego, é a última estrutura que se forma no aparelho psíquico. Ele vem como herdeiro do Édipo, onde é apresentado a impossibilidade de alcançar o seu objeto libidinal, forçando a substituir tal objeto por outro, agora de forma consciente e não apenas para evitar a repressão. Agora o ego está completo, porque agora o ego entende do que ele tem que abrir mão. Não é mais só simplesmente para fugir da repressão. Ele começa a ver uma lógica nas coisas, o porquê da substituição. Nesse momento, ele é herdeiro do Édipo, porque ele entende que o objeto dele de desejo não pode ser dele como ele quer, porque o que ele vai ter da mãe é aquele papel da mãe, não da esposa. Isso aí no Édipo é muito bem explicado. Não que a criança tenha uma visão sexual com a mãe. Tanto que na fase de identificação, a ideia dele é se tornar o pai para que o pai não tenha mais funcionalidade. E aí ele percebe que o pai é um cara legal, um pai que gosta dele. Isso é só aqui de um neurótico básico, assim. É um cara legal, um cara que gosta dele, que faz coisas que ele não consegue fazer com a mãe. E ele cria essa identificação, e através dessa identificação, que é nesse momento que vai agir aqui no ego, vão ser os objetos os mecanismos de defesa, né? Que nesse momento vai entrar aquele da introjeção, que é aquele você não pode, e da identificação, que ele se identifica com o pai, e aí, de certa forma, ele cria um vínculo que provavelmente não permita a ele querer tirar do pai algo que lhe traz satisfação, ok? Ter de abandonar o seu objeto sexual processa uma alteração no ego, que é o que nós vamos chamar de caráter do ego. Quando a gente fala do caráter de uma pessoa, o caráter da pessoa é formado aqui nessa fase, a respeito de como ele lida com as regras na questão da realização desses desejos. E aí, como nós falamos aqui, os dois mecanismos de defesa que cabem muito no início é o de introjeção e identificação. O superego, ele é resultado de fator de natureza biológica e natureza histórica. Os fatores que influenciam nessa formação de caráter é família, sociedade, cultura, ensino. Na verdade, desde que nós nascemos, antes mesmo de nós nascermos, já vem com uma carga de informação, de fatores muito fortes. Porque quando nós já nascemos dentro de uma sociedade que já existe. Os nossos pais têm uma cultura X, têm uma vivência X. Qual de vocês escolheu o berço de vocês? Qual de vocês escolheu a cor do quarto de vocês? A gente já vem com uma expectativa, com uma carga, né?
O pai, muitas vezes, ele pensa assim, ai, meu filho, quando nascer, quando ele tiver 5 anos de idade, eu vou pôr ele numa escola de inglês, porque eu perdi muitas oportunidades por causa disso. E a mãe, ai, meu sonho sempre foi ser bailarina e nunca tive oportunidade. Ai, a minha filha vai ser bailarina, eu vou botar ela no balé. Ou seja, a criança já vem toda cheia de expectativa em cima dela, que na verdade não é dela. Suas construções dentro das. Você vê, são as frustrações que as pessoas não tiveram. Ou então aquela pessoa que faz assim: meu avô foi advogado, meu pai foi advogado, eu sou advogado, meu filho também vai ser advogado. Então, vem com uma carga já em cima de expectativa muito alta. E quando você nasce, você já começa com esse, você já começa ali quando você começa a entender as coisas, o superego já começa a ser plantado em você. A ação do superego já começa a ser plantada em você. Ah, Eduardo, mas isso não é normal? O que, que é normal? Nós vamos ver aqui, me defina normal. Né? Nós vamos entender aqui o normal dentro de uma situação de vivência funcional. Né? Aqui, como eu falei, os fatores que influenciam, né, a família, a cultura, tudo fazendo aquela questão no ego ali, agindo sobre o ego, agindo, fazendo aquela coisa. O ego ele vem então com o id muito forte e agora aqui ele começa a moderar. O que que eu vou fazer? Vamos entender isso de uma forma mais clara aqui, ó. Só para vocês entenderem que tá aquela estrutura que a gente está falando de consciente, pré-consciente, inconsciente e de ego e superego. O ego, ele está dentro da questão consciente, pré-consciente, um pezinho bem lá no início do id, do inconsciente. O id está totalmente submerso no inconsciente e o pré-consciente, o superego, ele está um pouquinho mais ali trabalhando entre o id, o pré-consciente e uma cabecinha ali no consciente, né? Que ele está fazendo aquela ponte entre o inconsciente e o consciente, e o inconsciente reprimido ali embaixo, escondido, bem longe da possibilidade consciente do ego. O que é o ego? O ego é o nosso estado consciente de existência. O que somos, como funcionamos, é um precipitado entre as catequias objetais abandonadas e as histórias em relação ao objeto. Ele é o mediador entre o id e o ego. Então, é aquilo que eu estava explicando. Ele é, ele é a nossa percepção, né? Ele é o precipitado, é aquilo que sobe, é aquilo que se torna a solução, se torna o produto das catequias objetais que nós tivemos que abandonar e as histórias que nos fizeram abandonar. O porquê nós abandonamos essas catequias e, às vezes, se foi com muita repressão, ou com muita identificação, ou como foi isso feito, ok? O ego, ele media o id, que necessita realizar seus desejos, e o superego, que insere as regras para que o desejo possa ser realizado de maneira a ficar mais distante possível do sofrimento. Aqui nós estamos com aquela questão do princípio do prazer e o princípio de realidade. Vamos entender isso daqui melhor? Digamos que você está com fome, ok? Você quer comer alguma coisa. E aí passa alguém com um sanduíche na rua. Se você arrancar esse sanduíche de alguém e começar a comer, primeiro que isso é roubo, você pode sofrer alguma pena criminal, sabe-se lá. Outra é que você pode sofrer uma agressão por isso. Então, para que você possa comer aquele sanduíche, é necessário que você ou peça o sanduíche, ou você trabalhe e vá lá e compre, ou você chega em casa, você tem o dinheiro para comprar os insumos, vai para sua casa, prepara o sanduíche e come. Ok? Então, é uma maneira de você realizar o seu desejo, ficando o mais longe possível da punição. Um outro exemplo aqui, uma questão sexual. O sexo, ele vai ter alguns nomes. Sexo é sexo. Sexo é uma relação entre um homem, uma mulher, mulher e mulher, homem e homem, não importa. Mas é uma relação entre dois indivíduos que se permitem